irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta manhã. Hoje é dia 17 de abril de 2022 e aqui estamos para o estudo da lição de número 3 da nossa escola bíblica. A revista que fazemos uso é a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E neste trimestre nós estamos aí refletindo sobre as marcas da vida cristã. Hoje, na página 29, nós vamos ter o nosso terceiro estudo, intitulado A Marca de uma Nova Conduta. Na semana passada falamos sobre a marca da proclamação e hoje queremos refletir e estudar aqui sobre a marca de uma nova conduta. Então eu convido você aí a orarmos ao Senhor para darmos início aí ao nosso estudo. Hoje é um dia especial para nós cristãos, é o dia onde nós celebramos a Páscoa, e a grande mensagem da Páscoa é que Jesus Cristo veio a este mundo nos salvar e nos resgatar, que Jesus está vivo, que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e através de Jesus Cristo nós temos vida eterna com o Senhor. Vamos orar neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus querido, por esta manhã, onde nós nos encontramos, ó Deus, para o estudo da Tua Palavra, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, ilumina a nossa mente e os nossos corações no entendimento, ó Pai querido, da Tua Palavra. Que possamos neste momento sermos edificados através do estudo proposto nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir ou a acessar a sua Bíblia aí, na primeira epístola de João, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, e nós vamos ler dos versos de número 5 até o verso de número 10. 1 João 1, de 5 a 10, diz o texto: e a mensagem que dele ouvimos é esta, A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. A marca de uma nova conduta. Este é o tema do nosso estudo de hoje e nós vamos falar sobre a nova conduta em Cristo, através de Cristo. O texto de 1 João, que foi aqui lido, é muito claro, muito objetivo, uma palavra simples, mas muito fácil de se entender, um texto muito claro. O texto inicia já lá no versículo 5, a mensagem do profeta já vem. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz. Essa é uma grande verdade do cristianismo, irmãos. E esta luz presente em Deus nos traz a ideia de pureza, nos traz a ideia de santidade. E na medida em que nós, cristãos, nos aproximamos deste Deus que é luz, nós devemos, obviamente que nós devemos nos santificarmos, nos purificarmos. O fato de nos aproximarmos da luz é como, exemplificando de forma clara, no nosso dia a dia,
a escuridão na nossa casa, quando a gente entra num cômodo da nossa casa e às vezes está escuro, e aí existe a necessidade de acender a luz. Quando a gente acende a luz, né, a gente passa a ver algumas coisas que antes não víamos, né? E a luz, ela traz tudo, né, a nossa visão, né, torna tudo claro, né? A luz esclarece, pode parecer redundante, né, mas só para a nossa compreensão, né? A luz traz tudo em evidência, deixa tudo em evidência, né? E João está aqui dizendo que Deus é luz. Esta é uma grande verdade, e esta verdade bíblica está relacionada ao fato de que Deus é santo, de que Deus é puro, né? E o texto diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. O verso 7 diz isso. O verso 6 vai dizer: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós estamos fazendo o quê? Mentindo. E a verdade não está em nós. É o texto bíblico que diz isso. Ou seja, o objeto de estudo nesta manhã, né, a marca de uma nova conduta, tem o intuito, irmãos, de nos ensinar, né, de fortalecer a ideia, irmãos, de que o conhecimento de Deus traz profundas mudanças em nossas vidas. O objetivo do nosso estudo nesta manhã é compreendermos exatamente isso, né, ou lembrarmos exatamente, né, deste fato, né, que o conhecimento de Deus traz profundas mudanças na nossa vida. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Eis que tudo se faz novo quando nós experimentamos de Cristo, quando nós experimentamos de Cristo na nossa vida. Então, né, nesta manhã, estudando sobre uma nova conduta, uma nova marca, isso está relacionado ao testemunho, né? O autor aqui ele coloca que o nosso testemunho, que a nossa vida, ela vai impactar positivamente ou negativamente a sociedade em que vivemos, né? E o nosso comportamento, e a nossa conduta, e as nossas atitudes, elas vão deixar evidente se nós somos verdadeiros cristãos ou não. Porque o que diz o texto que acabamos de ler? Se dissermos que estamos na luz e andarmos nas trevas, nós não praticamos a verdade, né? Não há verdade em nós. Nós nos tornamos mentirosos, né? Porque se nós andamos na luz, nós devemos andar como ele andou, né? João escreve isso para combater o falso ensinamento daquele tempo, né, de que a vida cristã não tinha implicações éticas, práticas, implicações sobre o caráter, né, sobre a conduta. Irmãos, a nova vida em Cristo tem sim implicações, né, com a nossa conduta, com a nossa forma de ser, de agir. A nova vida em Cristo deve influenciar, né, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações. É por isso que Paulo fala em Romanos 12, né? Transformeis a vossa mente segundo a renovação do vosso entendimento. A nova vida em Cristo deve produzir em nós uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, de agir, de falar. Nós devemos ter cuidado, né, com o impacto, com aquilo que vamos produzir. Billy Graham vai dizer que a nossa vida, né, é a Bíblia que muitos estão lendo, né? Ou seja, a nossa conduta, o nosso comportamento evidencia se somos verdadeiros cristãos ou não. O nosso testemunho colabora, contribui positivamente ou negativamente. Então, nós devemos ter cuidado, né? Nós devemos ter zelo
pela nossa vida, pela nossa conduta, devemos ter preocupação, né, em darmos um bom testemunho, né, com a nossa forma de agir, com as nossas colocações, com os nossos posicionamentos. Né? Você aí que tem rede social, é importante, né, pensar, refletir sobre o impacto que isso terá quando for fazer uma postagem, né, quando for colocar pensamentos, ideias. Nós devemos ter zelo e preocupação nesse sentido, né? A preocupação de contribuir, de dar um bom testemunho, zelo com a fé, zelo com a vida cristã. Nós estamos transmitindo aí uma mensagem, né? Por quê, irmãos? Torno a repetir, o objetivo do nosso estudo é esse, é termos claro na nossa mente, no nosso coração, que o conhecimento de Deus traz profundas mudanças na nossa forma de ser, de agir, né? Então, este é o objetivo, né, do nosso estudo aqui. O texto vai dizer, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a quem? Enganamos a nós mesmos. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3 vai falar sobre isso, né? E a verdade não está em nós, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E sobre este fato, eu abro aqui um parênteses, né, para falar sobre a vida de oração. Na nossa casa, no nosso momento em secreto, nos nossos momentos de oração, é parte também das nossas orações, né, o momento ali de nos abrirmos com Deus, de pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Muitas pessoas, ao orarem, passam batidos pela confissão de pecados. E orar também é pedir a Deus perdão pelos pecados, nomeando-os, relatando para Deus as nossas falhas, os nossos delitos. É importante que a gente reflita sobre eles e coloque-os diante de Deus quando estivermos em secreto, orando e buscando ao Senhor. Se confessarmos, irmãos, ou seja, se formos verdadeiros, né? Se formos verdadeiros, verídicos diante de Deus, né? Confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, nós nos tornamos mentirosos, ou seja, nós nos associamos às trevas, e Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Então, quem é mentiroso, quem mente e vive na mentira, se associa às trevas. E Deus não tem comunhão nenhuma com trevas, segundo as Escrituras. Então, irmãos, nós não podemos ter comunhão com Deus, nós não podemos ter comunhão com a igreja sem ser luz, sem andar na luz. Ou seja, nós não podemos ter comunhão com Deus, com a igreja de Cristo, sem santidade, sem santidade. É impossível, irmãos, andar nas trevas e ter comunhão com Deus, porque Deus é luz. É isso que João está dizendo aqui, é isso que João está transmitindo aos seus leitores. E esta palavra, ela se aplica às nossas vidas, se aplica à nossa conduta. É importante, irmãos, termos a sensatez, a sensibilidade de sempre buscarmos ter uma vida transparente diante do Senhor, buscando em tudo viver para o Senhor e fazer a sua vontade. Eu gosto muito do Salmo 139, né? No Salmo 139, Davi ali, ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, conhece de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu, Senhor, já conheces todas.
E Davi termina este salmo no verso 23, dizendo para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É esse tipo de oração que nós diariamente devemos desenvolver com o nosso Deus, pedindo a Ele que possa nos sondar, pedindo a Ele que possa conhecer os nossos corações, as nossas intenções e nos conduzir pelo caminho reto, pelo caminho da segurança, nos conduzir ao centro da sua vontade. Irmãos, esta é a oração de Davi. Essa deve ser a nossa oração, de andar na luz, porque nós somos filhos da luz e espera-se isso de nós como servos de Deus. Deus é luz, isso está indicando que essa luz indica, é o indicativo da pureza e da santidade de Deus. Sendo assim, aqueles que andam na mentira ainda vivem sob o domínio das trevas. John Stott, ele diz que temos razão de suspeitar dos que alegam intimidade com Deus e, entretanto, andam nas trevas. Religião sem moralidade é ilusão, uma vez que o pecado é sempre uma barreira para a comunhão com Deus. É algo digno de nota, irmãos. O pecado é sempre uma barreira para a comunhão com Deus. Por isso, nós devemos desenvolver uma vida séria diante do Senhor, buscando viver na luz e andar na luz. Este deve ser a nossa atitude, deve ser o nosso comportamento. Somente quando estamos diante da luz, irmãos, nós reconhecemos nossas trevas. Ou seja, quanto mais perto de Deus estivermos, nós vamos ver, enxergar aquilo que nós devemos melhorar. Nós vamos enxergar a nossa necessidade de nos santificarmos ainda mais. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais necessidade de crescer, de melhorar, de nos santificar, de nos purificar nós vamos sentir. Porque Deus é luz. Lembra que eu disse no início? Assim como o cômodo na nossa casa, a gente acende a luz para poder termos ali, vermos todo o ambiente da casa. Assim é na vida espiritual. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais nós vamos ali nos autoavaliarmos. O fato de estarmos perto de Deus é como se fizesse uma radiografia da nossa vida, mas desejo de nos purificarmos, de nos santificarmos, de nos consagrarmos a Ele, nós vamos ter. Que Deus possa nos ajudar a vencer o pecado, que Deus nos ajude a vencer as nossas dificuldades e que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite a produzirmos a marca de uma nova conduta, a produzirmos aí características que evidenciam o novo nascimento. A.W. Tozer, ele certa vez disse: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite para que nós não venhamos a ser tragédia nem pedra de tropeço na vida de ninguém, para que venhamos a atrapalhar as pessoas a irem a Cristo, mas muito pelo contrário, que o nosso testemunho, que a nossa vida, que as nossas ações e atitudes possam cooperar para que as pessoas sintam desejo de servir o Deus que nós servimos. Amém? A nova vida em Cristo, ela produz uma transformação interna revelada em atos externos. Nossas ações precisam revelar o caráter transformado em Cristo
e glorificar o nome do Senhor. Ao meditar nesta lição, né, eu me lembrei do hino 46 do cantor cristão, porque o título deste hino é Jesus me transformou. E parte da letra deste hino diz assim: eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Este hino, né, nos lembra, né, esta lição, melhor dizendo, nos lembra muito este hino. Jesus tem poder para transformar as nossas vidas. E se nós, né, nós em Cristo temos nossas vidas transformadas não por nós mesmos, né, mas através de Jesus Cristo. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos purifica, é Ele quem transforma. Que Deus abençoe as nossas vidas, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Logo mais, eu convido você, né, para o nosso musical de Páscoa, Jesus está vivo. E é isso que nós vamos declarar no nosso musical de hoje à noite, às 19h30. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento, encerrando aqui a nossa EBD online. Querido Deus, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a produzir frutos diários, ó Deus, que demonstrem arrependimento e mudança. Ajude-nos, ó Deus querido, a darmos testemunho, bom testemunho do Senhor, demonstrando a obra realizada por Cristo Jesus em nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, no nosso dia a dia, a vivermos de maneira digna do Senhor, glorificando o teu nome em tudo aquilo que fizermos. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. A cada dia mais que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento para vivermos fazendo sempre a tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço.